Eu quero, nesta noite, quero ler aqui o Salmo 1, o Salmo de número 1. Hoje, nós estivemos num lugar aprazível, muito gostoso. Por muito tempo nos convidavam e a gente... Não dá, domingo não dá. Domingo é domingo. Aí eu falei, acho que eu vou dar uma folga para minha família no domingo. E dei uma folga para a igreja também. Você aproveitou o domingo de hoje? Esteve com sua família? Foi não? Não saíram não? Não foram nem tomar um sorvete? Nem tomar uma água gelada embaixo de uma árvore? E lá nós observamos, para você que está acompanhando, nós estamos no verão amazônico. Então as folhas aqui vão caindo, a grama vão queimando, vai se queimando, enfim, fica feio o negócio porque o calor aqui é escaldante. Mas tinha duas árvores junto ao ribeiro. Vocês repararam isso? Eu ainda comentei com Augusto, falei, tá vendo aquelas árvores ali? Olha a diferença de uma para outra, olha lá. Será que ela está com medo do verãozão que está vindo? Será que está? Vejamos o que o Salmo 1 nos diz. E nós queremos hoje trazer uma palavra aos homens. No dia 15, na quarta-feira, comemorou-se o Dia dos Homens. Estou vendo aqui poucos homens, alguns foram arrebatados. Mas você, esposa de homem, depois fale para ele o que o Senhor falou com ele, queria falar com ele hoje. Você que é mãe de homem, depois fala para ele aquilo que Deus queria falar com ele, mas que ele preferiu estar em outro lugar, fazendo sabe lá o que, né? E você pode, ou também ele pode assistir, como você que está assistindo em casa, assistir também essa mensagem posteriormente. Eu espero que seja hoje ou amanhã ou depois, que Deus tenha a oportunidade de falar com você. Vejamos o que o Salmo 1 diz. Como é feliz aquele que não segue conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor. E nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. São como a palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. O homem feliz, o homem bem-aventurado, é que eu quero falar hoje. A felicidade é algo que nós buscamos, sendo morador do Brasil ou de qualquer uma outra nação. Sejamos nós homens ou mulheres, sejamos nós crianças, adolescentes, jovens, adultos, a todo tempo nós queremos ser felizes. E o bom disto é que Deus quer que você seja feliz. O nosso Criador, Ele quer que eu e você sejamos felizes. Não andemos cabisbaixo, não andemos dando com o burros na água, ou com a cara no muro chapiscado, ou entrando em fria, ou caindo numa cova, coisas semelhantes a essa. Mas Deus quer que você seja feliz, que você se vá bem, que você seja próspero. Deus quer a sua felicidade. Para você ter uma ideia, Deus criou o céu, a terra, os animais, as plantas,
tudo. Somente no sexto dia ele veio criar o homem. Antes dele criar o homem, ele criou tudo aquilo, todo o sistema que pudesse permitir ao homem ter dias felizes. E mais do que isto, para aumentar a sua felicidade, diz o texto, e o hino cantado agora há pouco pelo presbítero Neemias retrata isto, na virada do dia, Deus completava a felicidade do homem, buscando relacionar-se com ele. E como se isto não fosse suficiente, ele viu que o homem não podia estar só e fez para si ou para ele alguém, algo muito importante, que é a mulher. Então, o desejo de Deus de que o homem seja feliz é maior do que o nosso em buscar e ser feliz. Então há um segredo, a felicidade, ela está escondida dentro do propósito de Deus. Se eu me afasto dos propósitos de Deus, da sua lei, dos seus mandamentos, dos seus estatutos, eu perco a condição de ser feliz. Eu vou rodar, como diz o escritor a Eclesiastes, nós vamos correr atrás do vento, não teremos tempo para coisa alguma, e a felicidade nós não a encontraremos. Encontraremos momentos felizes, lampejos de felicidade. E mais uma vez eu digo, posso afirmar, você conhece pessoas assim, que não tem tempo para si, não tem tempo para a família, não tem tempo para Deus. Talvez neste momento, agora mesmo, esteja realizando algo do seu interesse em busca da felicidade, enquanto Deus dá àqueles que o buscam. Há um segredo expresso neste salmo, só neste salmo, pastor? Não, mas em toda a Escritura. Porque o propósito de Deus está em que eu e você sejamos prósperos e felizes. O homem bem-aventurado, feliz. O que é que pode nos causar felicidade? Quando recebemos uma promoção, quando recebemos um aumento de salário, quando passamos em uma prova difícil, quando vencemos uma enfermidade, quando nossa família está ajustada como um relógio suíço, funcionando tudo direitinho, quando temos aonde deitar, dormir, descansar, se alimentar, isto traz felicidade. Quando temos a presença de Deus em nossa vida, pode até faltar as demais coisas que eu já citei, mas a presença de Deus supre, porque a sua presença é maior do que a vida. É melhor ter a presença de Deus do que ter a própria vida. Então, este mesmo Deus que criou o homem no sexto dia, por amar tanto e buscar a sua felicidade, Ele deu ao homem também missões. Nós machos, que somos poucos hoje aqui, nós temos uma estrutura óssea mais forte do que a das mulheres. Nós temos uma estrutura muscular mais forte do que as mulheres. E isto foi Deus quem fez, dentro do seu propósito. Deus também responsabilizou, se você ler as Escrituras, você vai ver que todas as vezes que acontece alguma coisa de ruim numa família, Ele vai em cima do chefe, do cabeça, do líder daquela família. Ele busca aquele que de fato ficou como responsável pela família. Ele disse ao homem: multiplicai, enchei a terra. Com quem? Com a mulher que ele criou. Domine sobre os peixes do mar, domine sobre os céus. Tenha domínio com a razão, com o conhecimento, com a força. Deus deu isso aí ao homem, mas Ele dá essa missão e Ele cobra.
Quando a gente vê Abraão saindo em obediência, saindo da sua parentela e indo para um lugar estranho, ele estava em obediência a Deus. E nós vemos, a história mostra, os livros do Gênesis mostram, que ele foi bem sucedido. A obediência a Deus traz-nos felicidade. Mas também a gente vê a história de Ruth, que Elimeleque, o seu marido, tomou uma atitude desconexa com o propósito de Deus e trouxe aflições para a família. E aquela carga dessa desobediência foi cobrada a ele. Então nós, homens que buscamos a felicidade, precisamos também buscar a obediência a Deus. Conhecer qual o propósito de Deus para nosso viver. E o Salmo 1 nos mostra isto. Vejamos então, o mundo tem modelos confusos sobre o que é ser um homem de verdade. Modelos diversos: força física, sucesso, poder. Mas o que a Bíblia nos diz? A Bíblia define o verdadeiro homem de Deus como bem-aventurado. Olha o Salmo 128, que é considerado o Salmo da família. Ele diz: é feliz o homem que teme ao Senhor. Ele trabalha e com o fruto do seu trabalho, ele dá comida, ele sustenta a sua família. Porque ele é obediente ao Senhor. Deus dá aos seus obedientes, enquanto dorme ele dá o sustento. Então, para ser realizado e próspero espiritualmente, nós precisamos, na ideia do mundo que vivemos, temos que ter força física, poder, ter sucesso. E nem sempre é isso. Agora, o que a Bíblia nos fala? E é o Salmo 1 que nós vamos analisar. Segundo ela, o homem tem múltiplas funções e propósitos. Funções. Às vezes eu brinco, já fui filho, meus pais já partiram. Minha mãe completou 10 anos na sexta-feira e partiu para o Senhor. Mas eu já fui filho, hoje sou marido, sou pai, sou avô. Quando eu estava estudando, eu era estudante. Sou o que mais? Sou pastor. Quando estou dando aula, sou professor. Olha as funções. Oi? Até sogro eu sou. Entende? Funções múltiplas. E para cada uma dessas, eu tenho que ter conhecimento e desenvoltura para desempenhar. E qual o meu propósito nisto? Qual o propósito? Deus tem propósito. Deus criou o homem com propósito. Deus não chegou simplesmente, vamos fazer, rapaz, não tem nada para fazer, vamos fazer aí um homem, aí faz. Não, façamos o homem, depois você leia lá, façamos o homem segundo a nossa imagem e segundo a nossa semelhança. E fazemos com qual propósito? Para o louvor da glória. Deus criou o homem para o louvor da sua glória. O homem é o ápice de toda a criação. Toda a criação. E tem um propósito. Então, nós temos múltiplas funções e propósitos, sendo a principal é que glorificar e viver em comunhão com Deus. O hino que nós ouvimos agora há pouco. O homem perdeu a comunhão no Éden. Foi alijado, foi lançado fora. Ele não pôde retornar. E agora só restava para ele a tristeza, a amargura pela ação, pela desobediência que ele tomou. Então, o nosso propósito de Deus é glorificar e viver em comunhão com Ele. Além disso, é chamado a exercer domínio sobre a criação, cuidar da família e liderar com amor e sacrifício, seguindo o exemplo de Jesus. São muitas tarefas que estão sobre os ombros dos homens. Não é fácil ser homem. É, Marcílio? Quer mudar? Nem dá para mudar. Mas não é fácil. Ser homem é ser cabeça, é ser líder. E às vezes nos falta
o preparo, o conhecimento para você tomar uma decisão. Vamos. Ao longo da vida, problemas acontecem junto à esposa, junto aos filhos, aos negócios, e que você precisa tomar uma decisão rápida. Não pode titubear, pensar entre A e B, não tem. Então é necessário que a todo tempo a gente possa buscar orientação do alto. Com tantas atribuições, é necessário que o homem possua vigor. O que é vigor? O que é vigor? Força. É necessário que tenha vigor, coragem. Já viu um homem medroso? Quem quer um homem medroso? As mulheres aí. Vai lá ver, vai lá que eu não sei, que camarada é meio estranho. Vai lá atender você. Não. É você, macho, que tem que ir. Formação intelectual, estudar, aprender, mas principalmente boa orientação espiritual. É o que Deus exige. E o Salmo 1, nós vamos ver que ele nos mostra como adquirir uma boa orientação espiritual. O Salmo 1 nos orienta a buscar auxílio ao Todo-Poderoso em todas as circunstâncias da vida, para sermos o quê? Bem-aventurados, prósperos. É um macho que promove, que sustenta, que guarnece a família. É o macho, é o homem. Então, esse peso todo que ele tem, e às vezes não é bem correspondido na família, ele vai buscar força onde? Ele vai buscar força naquele que é todo poderoso. Ele vai buscar orientação com quem? Com aquele que é o mais sábio de todo, a fonte de toda a sabedoria. É nele. E o Salmo 1 nos mostra isso. Vamos lá. O homem bem-aventurado é um homem de decisões. Você tem um homem em casa? Os homens não estão aqui, eu vou ter que perguntar às mulheres. Como é o teu marido nas decisões? Ei, marido, eu tenho que fazer isso aqui, né? Dá para a gente fazer semana que vem. A gente dá uma empurradinha com a barriga, né? Postergar, procrastinar. São alguns verbos aí que tem e outros nomes. É empurrar com a barriga mesmo. O homem precisa ser um homem de decisão. Olha o que o Salmo 1, o versículo 1 diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. É uma decisão. Ele vai ser convidado a todo tempo. Ei, vamos lá, vamos fazer, vamos acontecer. Não vou não, não posso não, quero não, hoje não. E amanhã? Amanhã também não. É uma decisão. Por quê? Porque ele sabe que andar segundo o conselho dos ímpios vai ferir o propósito de Deus para ele. Então, ele escolhe onde andar. O homem bem-aventurado, que é um homem de decisão, ele escolhe onde andar. Pergunte depois ao teu marido, o homem que está na sua casa, por onde você tem andado? Deus está contigo, você tem certeza que o caminho que você escolheu andar é o caminho que Deus escolheu para você? Você está andando no caminho certo? Jesus fala: eu sou o caminho, verdade e vida. Então, se a gente anda por outros lugares, sei lá, não é uma boa. Então, ele escolhe onde andar, não segue conselhos errados. Ei, para os mais novos que estão aqui, os mais velhos estão em casa descansando, eu acho. Sempre vai aparecer alguém querendo lhe aconselhar para um lado ou para o outro. Cuidado com esses conselhos. Não siga conselhos errados. Pondere à luz das Escrituras aquilo que lhe é oferecido, viu, Josué? Ok? Então o homem bem-aventurado é um homem de decisões. E primeiro, ele escolhe onde andar. Ele escolhe onde parar. Na nossa caminhada tem um momento em que você precisa parar,
refletir, respirar, para prosseguir numa intensidade maior. Temos que refletir sobre a situação em que estamos vivendo. Então, devemos escolher onde parar. Não se detém no caminho dos pecadores. Às vezes, sem ter essa orientação, a gente vai buscar num bar. Eu vou ali no pessoal da 51 tentar pegar ali umas experiências. Ou vai em outros lugares em busca de um aprendizado. Isso é perigoso. Em busca de ouvir algo para resolver um problema interno, próprio ou familiar. Então, ele escolhe, um homem de decisões, ele escolhe onde andar, ele escolhe onde parar, ele não se detém no caminho dos pecadores. Não. E mais ainda, ele escolhe onde se assentar. Você se assenta para o quê? Você se assenta para descansar, você se assenta para se alimentar, mas você precisa escolher o que. Vai descansar próximos do que? Vai se alimentar do que? O homem com decisão e segundo os propósitos de Deus, ele é bem-aventurado quando ele sabe onde andar, onde ele sabe onde parar e onde ele sabe aonde assentar. Ele não para em qualquer lugar, ele não anda em qualquer caminho, ele não se assenta em qualquer lugar. O homem de Deus faz escolhas conscientes, evita ambientes que corrompem a fé e toma decisões guiadas pela palavra. É feliz. Nós vamos ver mais adiante que o que faz prosperar é o estudo sistemático da palavra, é a confiança na palavra, é ter o seu caminho planeado, iluminado pela palavra, é esconder a palavra no seu coração para não andar, não se assentar, não estar próximo de quem pratica o pecado. Ser homem não é fácil. Quando tomamos uma decisão errada, toda a família caminha por aquele caminho errado. Estudos mostram que quando o homem ele é fiel a Deus, toda a sua família serve a Deus sem olhar para trás. Não estou desmerecendo aqui as mulheres, de forma alguma. Mas o homem, ele tem essa liderança em si. E foi Deus de fato quem colocou. Quando ele diz, vamos, os filhos já estão prontos. E quando ele diz, não estou muito afim, sei lá, acho que não. Os filhos já, era isso que eu queria ouvir. Vou ficar contigo, ou então vamos para lá junto. Ele não se desvia sozinho. Ele desvia toda a família. Olha a responsabilidade. Volta a citar Elimeleque. Saiu da terra de pão e foi para a terra estranha. Morreu ele, morreram os filhos. O homem bem-aventurado é um homem de palavra. Homem de palavra. O que é um homem de palavra? É aquele coisa que a gente ouvia, né? No fio do bigode. Lá no sul tem isso, Marcelo? Né? No fio, eu vou pegar aqui, mas domingo que vem, ou semana que vem, no final do mês, eu estou aqui e acerto contigo, no bigode. Está mais difícil de encontrar pessoas assim, que falam uma coisa e faz-se outra. Mas o homem de Deus, o homem bem-aventurado, dentro dos propósitos de Deus, ele é um homem de palavra. Ele vela por sua palavra, assim como Deus faz. Ele honra a sua palavra. Eu marquei com o seu Raimundo esses dias 2h da tarde, aqui. Mas estava um sol terrível, tá? Tinha acabado de almoçar, estava, vontade de dormir. Mas eu sabia que 2h ele estaria aqui. Eu fui e mandei para ele, seu Raimundo, já estou rindo aí, fica embaixo da minha árvore, aguarda por favor, uns 10, 15 minutos. Antes disso eu estava aqui. Preocupação. Tem gente que não está nem aí.
Eu já marquei com pessoas aqui, com profissionais, marquei para vir na sexta, não veio, aí entra em contato, não, pastor, comigo, sábado, domingo, qualquer dia. Eu falei, então vamos vir amanhã? Amanhã, está marcado. Eu vim para cá, você veio? Nem ele. Perdi sexta, perdi sábado. Aí eu mandei um áudio bem legal para ele. Ele precisava ouvir aquele áudio, porque é um homem sem palavra, e é ruim. É ruim. A Bíblia fala que seja a tua palavra sim, sim, ou então não, não. E o que procede, o que passar disso procede daquele mentiroso lá, que não precisa citar o nome. Então, o homem bem-aventurado é um homem de palavra. O versículo 2 diz, olha o que ele diz: ele é um homem de palavra e é um homem da palavra. Porque nós só podemos ser um homem de palavra se nós conhecermos a palavra, porque é ela que nos limpa. Não sei qual foi das crianças que disse aqui que agora já não somos mais velha criatura, mas quem foi que falou? Foi você? Foi a Jardeline, né? Numa versão até mais moderna. Mas as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Como é que se faz novo? Quando a palavra penetra no nosso interior. Aí quando a palavra penetra na nossa mente, no coração, ela começa a fazer mudança. Aquele que mentia já não mente mais. Então o homem de palavra é o mesmo homem da palavra. Ou para ele ser um homem de palavra, ele precisa ser o homem da palavra. E o versículo 2 nos mostra: antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Contentamento, alegria, satisfação de conhecer, de observar, de aplicar a Bíblia no seu viver diário. Ele tem prazer, como o próprio salmista diz: oh, como eu amo a tua palavra, ela é o meu meditar todos os dias. Ela é mais doce do que o mel à minha boca. Quem já comeu a Bíblia aqui sabe que ela não tem esse sabor. O papel não tem, mas as palavras de Deus são doces. Entende? Então, ele tem, o homem bem-aventurado, o homem feliz, ele é um homem da palavra. O que é que eu posso entender com isto? Aquele que se afastam da palavra, se afastam da oportunidade de ser bem-aventurado. E deixa de ser bem-aventurado para ser uma pessoa amargurada, infeliz. Simplesmente por essa atitude de ignorar o poder que a palavra possui. É ela que nos ilumina, é ela que nos conduz, é ela que nos fortalece, é ela que nos mostra o caminho em que devemos. Então ela é tudo para nós. É ela que nos faz nos refletir o caminho que estamos andando. E podemos corrigir. Então, tem o seu prazer antes, tem o seu prazer na lei do Senhor. O versículo 2, ou parte dele diz: ele ama a palavra, tem prazer nela. Não precisa o pastor ou qualquer um dizer: ei, você já leu a tua Bíblia hoje? Não precisa. Ele ama, ele sente saudade, ele sente necessidade, ele sabe que ela o alimenta. Então ele busca, ele tem prazer nela. Para ser feliz, tem que ter prazer na palavra. Ele medita nela de dia e de noite. O que é meditar? É você ponderar o seu caminho, as suas atitudes, as suas ações, o seu viver diário conforme as Escrituras. Peneirar e tirar o que necessário for, como a gente faz aqui quando vai fazer uma massa. Não é isso, Jailson? Você pega ali a massa, pega ali a areia, a terra, está cheio de grumos, de barro, coisa assim. Aí você tem que peneirar e lança fora aquilo que é inservível. A palavra é isto.
Então, quando nós a amamos, quando nela nós meditamos dia e noite, a palavra orienta-nos nas nossas decisões. Quantos homens tomam decisões igual a de Elimeleque e colocam a família em situação? Se ele conhecesse a história de Elimeleque, pastor, ninguém me falou de Elimeleque, nem sei quem é esse camarada, mas está aqui escrito há trocentos anos já. E serve para me orientar. Tudo que foi escrito para o nosso ensino. Mas se eu não o conheço, serve de nada. Como é que a situação de Elimeleque foi tão ruim, tão difícil, que a mulher pediu, não me chama mais de... Como é que era o nome dela? Não chama de Noemi, não. Não. Me chama de Mara. Sabe o que quer dizer o nome Mara? Amarga. A vida daquela mulher passou a ser uma vida sem razão, uma vida sem vida. E o culpado, sabe quem foi? O macho que ela tinha em casa. Os dois outros também, porque certamente fizeram um coro com o pai. É melhor a gente ir mesmo e vai dar certo. Os três morreram lá. Então, o homem bem-aventurado, ele é um homem da palavra, ele medita nela, ele pauta o seu caminhar, as suas atitudes no que a Bíblia diz. Ele não olha para lá, não olha para cá, ele olha realmente para aquilo que a Bíblia fala. Ele busca respostas na Bíblia e não no mundo. Olha que na caminhada nossa, sejamos pais, filhos, enfim, tenhamos funções diversas, vai ter momento que você, poxa, o que eu faço agora? A Bíblia nos mostra. O Espírito de Deus, o Espírito Santo, que é o fiel intérprete das Escrituras, falam diretamente na nossa mente do que fazer. E quando nós não conhecemos as Escrituras, não somos um homem da palavra, certamente não seremos bem-aventurados. É tão importante isto, que para Josué, cadê você, Josué? Para aquele camarada ali, quando ele estava para ser substituto de Moisés, o Senhor chamou, vem cá, olha, eu vou ser com você igual eu fui com meu servo Moisés. Já é, não é isso? Já é. Só tem um porém. Eu vou ser, mas você não pode se apartar deste livro. Não afaste deste livro, porque fazendo assim, você prosperarás em tudo aquilo que for fazer. Você quer ser próspero? Quer? Obedeça, conheça, aplique o que essa palavra nos diz. Ok? Então o segredo da força do homem de Deus está em sua intimidade com a palavra. Quanto mais palavra você tiver, irmão, mais homem de palavra você será, mais bem orientado você será. Você passará por percalços, mas no momento em que você buscar ao Senhor, o Senhor te revelará, te orientará, usará pessoas próximas ou distantes para dizer, ei, segue por esse caminho aqui. Porque o propósito de Deus é que você seja feliz. O propósito de Deus é que você seja bem-aventurado. O que mais podemos ver? O homem bem-aventurado é um homem frutífero. Versículo 3 nos mostra isso. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Frutífero, tem fruto para apresentar. Você observa e vê realmente que vê a mão de Deus sobre a vida dele. E isto não é gratuito. Deus não faz isso com qualquer um, não. Nós falamos aqui de Elimeleque e falamos de Abraão. Abraão era um dos homens mais ricos da sua época. E por quê? Por conta da sua obediência. Elimeleque, que foi atrás de pão e que colocou a família em situação ruim, a sua desobediência deixou ela em situação difícil. A situação dela ficou pior. Quem lembra do texto que nós lemos em 2 Reis? Pior do que daquela viúva.
que o marido morreu e deixou uma dívida. Ela ainda tinha ali uma orientação: olha, ele era servo, ele servia, e você sabia bem disso, então me ajuda aí que está. O homem bem-aventurado, o homem feliz, é um homem frutífero. Olha o que o texto nos fala, já lemos: será como árvore plantada junto a ribeiros de água. É o que eu falei hoje pela manhã e à tarde também com aqueles que lá estavam comigo. 2 árvores, 2 jambeiros junto ao ribeiro de água, folha verde. Os outros já estavam meio que encolhidos. Ele não está com preocupação. O verão vai vir para um e para outro, mas quem está plantado no Senhor sente-se muito menos. Então, o homem que é frutífero, que é bem-aventurado, ele está firmemente plantado, ele tem raiz. Você sabia que são as raízes que alimentam todo aquele corpo das árvores? Você vê aí uma árvore grande, no nosso caso aqui, a castanheira, você olha para cima, mas ela tem raízes profundas. Ali ela extrai o seu alimento, ela extrai a água, ela extrai o que necessita. O homem que serve ao Senhor, que não anda segundo o conselho dos ímpios, porque sabe o caminho que está trilhando, ele tem raízes. Ele não é um Zé que vai com as outras. Vamos ali, vamos lá, vamos. Não, ele tem raiz, ele sabe a quem ele serve. Ele tem raiz e ele prima por isso, ele valoriza isso, porque ele sabe que quando ele sai do caminho, ele tem problemas. E os problemas não são bons. Então, está firmado, está firmemente plantado, tem raízes espirituais. Que são raízes espirituais, irmão? Experiências próprias com Deus. Que experiências são essas? De ter orado em casa por um filho e o Senhor respondeu. De ter orado em casa pela esposa e o Senhor respondeu. De ter orado por um problema no trabalho e o Senhor respondeu. Ele cria raízes. Ele tem experiências próprias da bondade de Deus. Ele não vai ouvir qualquer um. Vamos ali ouvir fulano. Não vou não, eu sei a quem eu sirvo, eu sei em quem eu creio, eu sei onde está, minha fé está depositada em Deus. Ele está plantado firmemente. Já pensou arrancar aí uma castanheira? Até arranca, né? Com um tratorzão, o pessoal arranca. Mas é difícil, meu irmão, tem que ser um trator, porque ela está firmada. É isso que Deus quer para você, macho. É isso que Deus quer para você, irmão. Ele dá fruto. O homem bem-aventurado é um homem frutífero, porque ele dá fruto no tempo certo. As coisas dele não acontecem aleatoriamente. Um ano ele é frutífero, no outro ano ele é. Não. A vida dele é frutífera. Todo ano a mão de Deus não sai de sobre ele. A boa mão de Deus. E ele sabe que é a boa mão de Deus. Ele sabe que ele mesmo não tem condições disso. Ele sabe que não é o seu intelecto, a sua força, o seu vigor que é capaz de fazer tal coisa, mas senão a boa mão de Deus auxiliando, ajudando. Ele reconhece isso. Dá fruto no tempo certo. Sua vida abençoa a outros. Ele tem de sobra para abençoar. Não lhe falta nada, porque a mão do Senhor é sobre ele, e ele tem o prazer por ser e estar dentro dos propósitos de Deus. Ele quer abençoar. Ele abençoa, e quanto mais ele doa, mais ele recebe, porque o Senhor passa a confiar mais nele. E as promessas de Deus cumprem-se na vida dele, na vida de sua família, que são guiadas também pela sua liderança. As suas folhas não murcham.
Aqui é até bom de falar isso. Você está andando por aí pela linha Progresso, sol de meio-dia, aí tem uma árvorezinha que já pegou a sombra da rua. Você já passou por isso? Aí você até desvia, passa só para pegar aquela sombra geladinha. Não é assim? Ou é só eu que faço isso? Você procura ali, anda ali no meio-fio ali, só para pegar aquela sombra. A sombra deste homem temente a Deus, que é um homem da palavra, um homem que confia e vive para agradar o Senhor, a sua sombra, ele acolhe a outros, a muitos. Olha o propósito de Deus. Olha o que Deus quer para você, macho. Olha o que Deus quer para os machos que não vieram hoje, sabe lá onde estão. Se a fé, que eu preguei domingo, se a fé vem pelo ouvir, quem não ouve vai ter fé. Quem não ouve, como terá? Então, as suas folhas não murcham, permanece firme na fé. E outro mais, tudo que faz prospera. Caramba! Rapaz, eu estou pensando aqui, eu penso até a oração dos irmãos. Eu quero pedir, na igreja que nós somos de Undo, tinha muito disso. Pastor, eu estou pensando em fazer, né? Eu estou pensando assim, mas me ajuda em oração. Você quer pedir à igreja? Vamos pedir à igreja aqui, porque ora. E quando ele via aquela... Ele não faz uma coisa de orelhada. Sabe o que eu vi esses dias, estudando, Lívia? Você não vê judeu dando emburros na água, batendo com a cara no muro chapiscado. Todos eles são prósperos. Sabe por quê? Primeiro, longevidade na família. Pessoas com 80, com 90 mais anos. Um jovem vai abrir determinado negócio. Ele é estudado, ele já estudou, passou pelos bancos escolares. Mas sabe o que ele faz antes de tudo? Vovô, eu estou pensando em fazer isto, aquilo ali. Aí o vô, experiente, temente a Deus, porque eles seguem firmemente aquilo que Provérbios fala. Sabia que a gente lê o provérbio 2 vezes no ano aqui? Você nunca leu uma vez? O problema é seu. Mas 2 vezes no ano a gente lê provérbios nesta igreja. Então eles seguem exatamente isso. E aqueles conselhos dos mais velhos e experientes da família, eles aplicam na íntegra. O que a gente faz aqui? O jovem terminou agora o ensino médio. Ele já se acha o quê? Eu sou o cara. Vou fazer, não tem mais. Papai, não, o quê? Aí deu errado na primeira, errado na segunda, na terceira não dá certo, e assim vai. Pega conselhos, como o texto mesmo fala, pega conselhos com os ímpios, ignora o pai, a sabedoria, a vivência dos pais, dos avós que às vezes ainda estão vivos e estão ali vivos com uma finalidade. Deus tem preservado a vida com uma finalidade, mas prefere pegar lá fora. Aí, poxa, e aí, deu certo? Eu não. Vai tentar de novo? Eu vou tentar de novo. Mas você fazendo a coisa errada várias vezes, pensando que vai dar certo, não vai dar certo. Não vai dar certo. O homem bem-aventurado é um homem frutífero. Tudo que ele faz prospera. Por quê? Porque ele vive sob a proteção, a bênção, direção de Deus. Ele consulta a boca de Deus. Eu falei agora há pouco de Josué. Quando ele estava para iniciar a sua jornada, o Senhor chamou ele: vem cá, deixa eu falar de pezinho de orelha com você. Não afaste da boca do teu caminho deste livro. Não faça isso. Mas quando os Gebionitas chegaram na sua terra, ele não consultou ao Senhor.
ao erro. Ele trouxe um erro grave para dentro de Israel, porque fugiu ao propósito que Deus havia determinado. Assim somos nós. Então, quando nós vivemos sob a bênção de Deus, e olha, segredo aqui, hein? A bênção do Senhor não é para aqueles que a buscam. A bênção do Senhor é para aqueles que obedecem, e elas andam atrás daqueles que obedecem. Se você é desobediente ao Senhor, você pode andar daqui para lá, de lá para cá, em busca e não vai encontrar. Mas se você é obediente à palavra do Senhor, a bênção lhe acompanha, onde você for. Aonde você for, ela te acompanha. Aleluia. O verdadeiro sucesso do homem não está nos bens materiais, mas em uma vida frutífera diante de Deus. Frutos que agradam a Deus, frutos familiares, uma família estruturada, uma família guiada, negócios bem, tudo que ele faz glorifica ao Senhor. Ele faz para glorificar ao Senhor e não para glória própria. O homem bem-aventurado é diferente dos ímpios. Poxa, claro, pastor, isso aí está chovendo no molhado. O senhor já falou tudo isso aí, a diferença. Mas o texto mostra. Versículo de 4 a 6 diz: não é o caso dos ímpios. Tudo isso que nós falamos aqui, os ímpios, está fora. O que é o ímpio? Aqueles que desconhecem ou ignoram, apesar de conhecer, ignoram a vontade, os estatutos, a lei, decretos de Deus. Conhece, mas não aplica, então comete impiedade. E o que comete impiedade são ímpios. Pastor, na igreja pode ter ímpio? Posso responder? É o caso de responder? Pode. Simplesmente porque não aplica nada, apenas escuta, não ouve, não lê, não aplica, não usa como bússola, vai cometer impiedade. Olha só o que diz: não é o caso dos ímpios. Tudo isso que nós falamos aqui. Os ímpios são como a palha que o vento leva. Nessa época de secura que nós estamos agora no verão amazônico, você vai encontrar de vez em quando um rodemoinho. Do nada, e várias folhas. Já viram? Ou é só eu que vi aqui? Forma aqui rapidamente e as folhas vão embora. É isso que o texto está falando. São como a palha que o vento leva. Palha seca, folha seca. Não tem vida, não tem mais serventia. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Por quê? Porque o versículo fala: porque o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Poxa, pastor, então Deus destrói as pessoas que coisa? Não, elas se destroem por si mesmas. Não é, Deus não se preocupa, porque a pessoa vai se autodestruir. É um kamikaze. Tão somente por quê? Porque anda em desobediência, não aplica aquilo que é falado, que estão nas Escrituras. Então, o homem bem-aventurado, ele é diferente dos ímpios. Deus conhece o caminho do homem que serve a Ele. Deus conhece. Deus não se afasta do caminho daqueles que o servem. E o caminho do ímpio? O Senhor desconhece? Não é interessante? Não sei. Aí o camarada cai num buraco, levanta. E aí, caí. Rapaz, consegui sair, ó. Igual um camarada hoje que caiu lá dentro d'água e não conseguiu subir. Mais ou menos assim. Aí quando consegue subir, aí já cai de novo. Poxa, eu acabei de cair numa e já eu estou de novo. Porque o caminho, ele é autodestrutivo. Porque ele não é iluminado. Não tem a mão potente de Deus guiando, dirigindo. O Espírito de Deus não fala com ele.
ele é ouvido moco, surdo. Ele vai se destruir, se destrói. Vamos lá, antes de terminar. Tem 10 minutos para terminar. Viu, mano? Fica tranquilo. Os ímpios são como a palha levada pelo vento. Já expliquei o que é isso. Palha seca. A folha serve, sabe para quê? De abrigo. Serve de sombra. Como eu disse agora há pouco, você está num sol quente e terrível. Aí você entra embaixo de uma árvore, aquela geladinha, aquela sombra. Não é assim? Ela serve de abrigo para os pássaros. Todas essas árvores que você vê aí, os animais se abrigam nelas. Tem casas, tem ninhos, se abrigam. Mas quando as folhas caem, perde a sua utilidade. O ímpio não tem utilidade alguma. São como palha levada pelo vento. Não tem direção, não tem propósito. Ei, ouvi dizer, igual Elimeleque, eu ouvi dizer que lá tem pão, estou indo para lá. Acabou o pão. E agora o que eu faço? Mas eu ouvi dizer que lá. Ele não tem direção. Ele não tem direção. Ele não tem propósito. Ele vai naquilo que os outros dizem. Ele não tem um orientador. Ele não busca a orientação do Senhor. O princípio da sabedoria é temor a Deus. Ele não tem temor. Pode ter, talvez, tremor, medo de ser lançado aonde ele não quer. Tem tremor. O homem bem-aventurado é diferente dos ímpios também, porque o homem justo tem um destino eterno e glorioso. Para onde você está indo? Eu estou indo para Canaã. Estou indo para Canaã. Meu destino é no caminho daqui para lá. O Senhor vai prover alimentos, vai prover água, vai prover vestimenta, vai prover abrigo, vai prover, porque Ele é aquele que me conduz até chegar a Canaã. A minha confiança é nele. Vou passar por momentos difíceis, quando o sol estiver muito forte, Ele vai providenciar a nuvem para me cobrir. A verdade é que Ele sempre estará comigo, vai estar com aquele. Ei. Então, o homem justo tem um destino eterno e glorioso. Os ímpios, não. Os ímpios não. Serão lançados, todos aqueles que se esquecem de Deus, serão lançados no mar. Serão lançados no inferno. Mas os justos, o Senhor conhece, o Senhor aprova, o Senhor acompanha, o Senhor justifica, o Senhor está com ele. Então, o homem de Deus caminha com destino certo. Eu sei para onde estou indo. Eu sei o que eu vou fazer. Ei, mas vamos dar uma parada aqui? Não, rapaz, eu estou igual o Neemias. Eu estou fazendo uma grande obra, eu estou com um propósito. Eu não posso parar, não vou te dar ouvidos. Não vou. Eu tenho uma missão. O homem de Deus, ele caminha com o destino certo. O Senhor conhece o seu caminho. Não é fácil ser homem, mas Deus providenciou. E foi outro. Ei. Mas Deus providenciou tudo isso, como eu disse no início. Antes de formar o homem, ele é como um pai caprichoso. Eu não sei se Marcílio já providenciou, vai providenciar. Não sei se o Edson, que não está aqui hoje, já providenciou ou vai providenciar o quartinho, os utensílios para aqueles que estão chegando. Mas Deus fez isso, Deus preparou, vamos usar a mesma ótica, preparou o quarto,
preparou a cama, preparou tudo ali para que o homem chegasse. Não foi de orelhada, não foi uma coisa não pensada. Vamos concluir. Homens, cadê os homens? São poucos, mas homens, buscar um relacionamento íntimo e constante com Deus por meio da oração, estudo da palavra e obediência aos mandamentos de Deus fará toda a diferença em sua vida. E não só na sua vida, mas também em seus negócios, nos seus familiares, naqueles que te acompanham, naqueles que te observam. Você será referência. Oração, estudo da palavra, obediência aos mandamentos de Deus. Siga a orientação divina que o salmista nos dá. Não ande, não se assenta, não chegue perto, fuja. Fuja. Poxa, mas se eu fugir, vão me chamar de sei lá do que. Deixa chamar, irmão. Deixa ser chamado. Você tem medo do quê? Sabe qual foi o homem que Deus falou: esse é meu amigo? A quem Deus chamou de meu amigo? Um copo com água para quem disser. João? Quase isso. Abraão, meu amigo, Abraão, meu amigo. Você chama todo mundo de amigo? Alguém que passa na rua: ei, meu amigo. Não. Ei, tudo bem? Legal? Colega de trabalho, colega de escola, colega. Amigo é mais íntimo, é mais pessoal. E por que é que Deus chamou Abraão de amigo? A sua obediência. Obediência. Ok? Então, siga a orientação divina que o salmista nos dá. Está aqui. Não ande, não se assente, não se... Escolha andar com Deus. Você tem a oportunidade de escolher. E detalhe, só um detalhezinho pequeno que eu não posso deixar de esquecer: a sua vida é feita de escolhas. Tudo que nós somos hoje ou seremos amanhã é fruto de escolhas. Pessoas que fizeram escolhas erradas hoje estão lamentando: se eu pudesse eu voltaria. Se eu pudesse. Não é isso? Cantou isso, Neemias? Eu voltaria atrás, faria de novo. Escolhas erradas. Ok? Então escolha andar com Deus. Ame a palavra. Ame, tenha prazer de se deleitar nela. Leia todo dia, seja ela a última palavra a te falar no dia, seja ela a primeira a te orientar para o dia. Levante antes de você ver ali os teus e-mails, os seus contatos e ligar o seu celular. Deixa ela iluminar o seu dia. Seja frutífero na família. Como é que está seu fruto na família? Se você morresse hoje, iam sentir a sua falta ou você é um zero à esquerda? Já pensou nisso? Pastor, nunca pensei nisso. Quando a pessoa é frutífera, ela faz falta. Faz falta. Lembra de Dorcas? Nem teve, coitadinha, depois morreu, mas nem teve tempo de morrer. Olha, não pode morrer não, porque tem um monte de vestidos ainda por fazer. E quem é que pode fazer diferente? Chama Pedro, vai lá, chama Pedro lá. Pedro, ele vai ter que se virar nesses 30 aí. E foi lá, Pedro: poxa, mas eu sei lá, o que é que eu vou fazer? Ela morreu, mas a gente precisa, ainda tem trabalho para ela fazer. Olha a quantidade de mulheres aqui que precisam ainda de roupas. Tá bom, vou ver o que é que eu posso fazer. Ele pode, e Deus fez. Então, seja frutífero na família, seja frutífero na igreja. Onde você congrega?
Você faz o quê? Você é assistente de culto? Qual a sua função? Quantos frutos tem produzido? Estamos na metade do 7º mês. Mais da metade, né? Hoje é 20. Que fruto! Se o Senhor chegasse hoje e falasse assim: ei, me apresenta aí, porque você... Espera aí que eu vou ter que trabalhar dia e noite até agosto. Seja frutífero na família, na igreja, na sociedade. Na sociedade, no seu bairro, na sua cidade, no seu estado, porque nós somos um ser social. Nós já falamos isso aqui no culto de ensino. Os dons naturais e dons ministeriais, Deus quer que sejam utilizados na sociedade. Então seja frutífero, seja alguém que faça a diferença onde estiver. Não seja uma nuvem seca. Sabe quem fala isso? Tiago fala, são nuvens sem água. Nuvem sem água serve para nada. Nuvem sem água serve para nada. Na secura que nós estamos aqui, quando vem aquela nuvem escurona, ei, vai chover. Mas é do tamanho da mão do homem, mas vai chover e vai fazer a diferença. Deus quer que você faça chover. Seja alguém próspero, frutífero. Outra coisa para a gente finalizar: viva uma vida de propósito e destino eterno. E quando você estiver vivendo aqui, tenha propósito, primeiro, de adorar, de servir, de glorificar a Deus com aquilo que você faz, com aquilo que você é, com o seu proceder. E tenha certeza de que Deus tem um destino eterno. Jesus falou isso: vou preparar-vos lugar e voltarei, para que onde eu estiver, estejais vós também. Nós não somos uma pessoa qualquer, nós temos uma viva esperança. Nós temos uma viva esperança. Que Deus levante em nossa geração homens bem-aventurados, árvores plantadas junto a ribeiros de águas, cujas folhas não murcham, mesmo em meio às intempéries, ao sol escaldante, eles sabem quem crê, e aqueles que se abrigam embaixo das suas sombras, só se abrigam porque sabe que ele está coberto também sobre a potente mão de Deus, sobre a sombra do Onipotente. É isso que Deus quer para você, homem. É isso que Deus espera de mim e de você, do homem que não está aqui hoje, sei lá onde está, que possa ser alcançado posteriormente com esta mensagem. Mas não viva uma vida de qualquer maneira, viva uma vida com propósito, de ser e de glorificar a Deus. Amém? Deus abençoe profundamente. Eu quero que os irmãos, nós vamos louvar, Neemias? Tem não? Então nós vamos ficar em pé. Eu quero orar pelos homens, mesmo poucos. Venham aqui. E você que está sem o seu macho aí, mulher, põe a mão no seu peito e pense nele. Senhor, faça com que o meu... Fica lá, filho. Faça com que o meu marido, o meu filho, possa entender que Deus quer produzir, quer que ele produza frutos, que os seus frutos sejam perenes. Aleluia. Vários machinhos aqui, ó, muito bom. Os machões não vieram, mas os machinhos estão aqui. Até o Breno, né, Breno? Breno hoje veio sem o boné. Mas também já arrancou até a sandália. O que é um boné? O Tinemias também. Estenda suas mãos para cá, as mulheres. Mesmo que teu marido, esposo, filho aqui não esteja, mas que seja representados aqui. Deus tem propósito na vida de vocês. Cuidar, guiar, alimentar, proteger,
conduzir. Que vocês sejam espelhos, não quebrados, mas um espelho íntegro, inteiro. Que outros possam ver na sua imagem a imagem de Cristo e possam se abrigar em você. Amém? Pai bendito, no nome de Jesus, te agradecemos, Senhor, por este culto em adoração a Ti, mas também em homenagem aos homens que neste mês de julho comemora-se o dia, nosso dia, Senhor. Que a gente seja frutífero, que a gente possa, Senhor, trilhar caminhos retos, que a gente possa se abrigar sempre, Senhor, à sua sombra, para que outros também venham se abrigar, Senhor, sabedor de que somos e estamos sempre na sua presença, também possa encontrar em nós, Senhor, abrigo, conselho certo, direção, em nome de Jesus, Senhor. Dê condições a esses homens, hoje e amanhã, de prosseguir firme e constante. Que não seja como Elimeleque, desobediente, que colocou a família, Senhor, em situação difícil, mas que sejamos, Senhor, como Abraão. E como que o Senhor recompensou Abraão, Senhor, com riquezas e tudo mais. Abraão não tinha falta de nada, viveu, Senhor, anos e anos, e o Senhor ainda o considerou como amigo. Queremos ser teus amigos, Senhor, fazendo aquilo que o Senhor nos ordena. É difícil, mas não é impossível, porque o Senhor torna possível todas as coisas àqueles que crerem. É isso que nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe você, seus propósitos, a sua vida e a vida dos seus.